Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai conhecer o Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRJ. Você vai ver também as últimas notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E o tema do nosso quadro de entrevistas será o sistema de precedentes, que vai contar com as presenças das Procuradoras de Justiça Maria da Conceição Lopes de Souza Santos e Inês da Mata Andreiolo. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E você vai conhecer agora como funciona o Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRJ, que visa ajudar na qualidade de vida dos servidores. Acompanhe. A destinação correta de medicamentos vencidos ou sem utilização ainda é um desafio no Brasil, embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos, publicada em 2010, estabeleça que produtos sem utilidade sejam devolvidos aos seus produtores originais. Na prática, não é isso que acontece. Mas o que pouca gente sabe é que descartar insumos no lixo, na pia ou no vaso sanitário contribui com um grave problema de saúde pública. E foi pensando nesse problema que o Núcleo de Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criou uma campanha de doação de medicamentos. O projeto, que começou por acaso, hoje faz a diferença na vida de servidores, funcionários e estagiários da instituição. Na verdade, a campanha ela é dividida em duas partes, né? A campanha de doação de medicamentos e a campanha de doação de medicamentos femininos. Aí a campanha, na verdade, ela surgiu de... Não foi querendo fazer a campanha, na verdade. Eu queria fazer um informativo mostrando como descartar medicamento corretamente. E lendo artigos eu descobri que o Rio de Janeiro é um dos estados que mais descarta medicamento corretamente e se automedica. Então as pessoas elas compram um medicamento sem orientação médica, elas tomam um remédio e não usam o medicamento todo, ele fica guardado na gaveta, passa da validade e joga incorretamente no meio ambiente. E com isso eu fiz esse informativo e conversei com a doutora Carmen, perguntando se a gente não podia pedir esses medicamentos que estavam dentro da validade, que as pessoas não iriam utilizar, para doar para o núcleo de saúde. Daí conversei com a enfermeira, que é a Márcia, e ela topou fazer isso com a gente. Separou um armário pequeno na época para guardar e a gente teve uma grande surpresa, que a gente recebeu muito medicamento. Hoje a gente tem 3 armários, onde ficam as doações de medicamentos. Com isso a gente cataloga esses medicamentos que são doados para o núcleo de saúde e disponibiliza na intranet, no e-mail institucional, para as pessoas que querem esse medicamento virem com a receita médica, podendo pegar tanto para ela quanto para familiares também. Desde que traga a receita médica, a gente doa esses medicamentos. E o programa, que já conquistou os integrantes da instituição, colocou o MPRJ entre os 6 Ministérios Públicos Estaduais que possuem o selo A3P, fornecido pelo Ministério do Meio Ambiente a instituições públicas que comprovam seu engajamento em ações ambientais. O Núcleo de Saúde Ocupacional deveria oferecer somente os serviços periciais e assistenciais, mas, de acordo com a doutora Carmen, médica coordenadora do setor, a busca de servidores, funcionários terceirizados e estagiários por informações a respeito de doenças que são facilmente diagnosticáveis fez com que os profissionais do núcleo de saúde intensificassem as ações de prevenção. Nós priorizamos que o nosso público tenha conhecimento das doenças que são facilmente diagnosticadas, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, e além do reconhecimento, a gente atuar nas medidas preventivas. E com a prevenção a gente conseguir diminuir o nosso absenteísmo no trabalho e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, na sua vida em geral. Outra campanha de sucesso é o programa Medida Certa, uma iniciativa que promove a reeducação alimentar de quem está acima do peso e com as taxas sanguíneas alteradas.
Durante 6 meses, os participantes recebem orientação e acompanhamento médico com nutricionista e endocrinologista. Resultado de tanto esforço. Em 2017, o vencedor deixou para trás mais de 20 quilos. Em 2018, a primeira colocada eliminou mais de 20% do seu peso. Começa no dia 11 de março e vai até o dia 29. Eles têm que comparecer aqui no Núcleo de Saúde e eles vão passar pela enfermagem, que vai fazer o peso, vai fazer preencher um formulário que tem. E daí esses formulários eles são analisados pela nutricionista e pela endocrinologista, e daí é que elas escolhem os 15 participantes. Além dessas campanhas, o Núcleo de Saúde Ocupacional do Ministério Público Fluminense também faz campanhas de doação de sangue, medula óssea, vacinação e conscientização, sempre com foco na prevenção e na qualidade de vida. E agora você vai ficar por dentro do que foi notícia no Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Acompanhe. Olá, Zé. Eu reservei 3 notícias aqui do site do Ministério Público para passar para os nossos telespectadores. Vamos à primeira? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na Justiça decisão favorável ao recurso de agravo de instrumento interposto em uma ação civil pública que trata dos danos ambientais na área denominada Condomínio Figueiras do Itaiangá, na região da Muzema, que é uma comunidade da Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro, onde ocorreu 2 desabamentos. Esses 2 prédios foram erguidos ilegalmente, resultando em mortos, feridos e ainda desaparecidos. A segunda notícia diz respeito a uma ação favorável do MPRJ na área da saúde. O MP obteve junto à 13ª Vara de Fazenda Pública liminar que proíbe o Estado do Rio de efetivar novas contratações até que apresente um planejamento para investir o percentual mínimo de 12% de suas receitas na área da saúde. A determinação judicial exclui as contratações efetuadas nas áreas da saúde, englobando saneamento básico, segurança, educação e as que permitem o aumento da receita orçamentária. Para finalizar, Zé, o GAEMA expediu recomendação para que a Prefeitura do Rio, a Conlurb e a concessionária Ciclos Ambiental do Brasil S.A. adotem as medidas necessárias para que não ocorra a interrupção ou suspensão, ainda que parcial, dos serviços de transporte e tratamento de resíduos sólidos na cidade. A medida ocorre em razão de notícias recentes de que a Ciclos Ambiental reduziu em 70% a frota destinada ao transporte dos resíduos das estações de transferência para o Centro de Tratamento de Resíduos do Rio. Tudo isso por conta de uma dívida do município aqui do Rio de Janeiro. Essas foram as notícias do site do Ministério Público. Para saber mais, acesse www.mprj.mp.br. É com você aí no estúdio, Zé. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso segundo bloco do MP Cidadão. E o nosso tema de hoje é o sistema de precedentes do Código de Processo Civil. E quem está conosco aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, são as doutoras Maria da Conceição Lopes e Inês Andreiolo, ambas que são procuradoras de justiça aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutora Conceição, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no MP Cidadão. Eu queria começar esse programa perguntando o que é o sistema de precedentes? Bem, o sistema de precedentes, eu diria que é uma construção que veio de forma sistematizada no Código de 2015, cuja vigência se faz a partir de 2016, buscando prestigiar o princípio da segurança jurídica e da isonomia, tentando dar soluções iguais a casos semelhantes, garantindo de forma mais eficiente a prestação jurisdicional, levando-se em conta principalmente a massificação de demandas, porque, por incrível que pareça, o direito hoje ele sofre
uma consequência da aplicação econômica. Daí você ter as demandas massificadas em um número exacerbado, inclusive abarrotando os tribunais e, com isso, prejudicando a prestação judicial de forma mais efetiva e célere, né? Quer dizer, é um paradoxo, né? O cidadão ele adquiriu mais consciência dos seus direitos, né? Isso acabou criando também deflagrando mais demandas, exatamente. Mas eu acho que isso faz parte da atividade humana, né? Esses contrassensos, né? E o sistema de precedentes, em verdade, a forma dele hoje organizada pelo CPC é que se apresenta a partir de 2015. Agora, o grande mote do sistema de precedentes é a vinculação das decisões. E isso já havia começado a ser implantado no nosso sistema desde a emenda 45, em 2004, já com a criação da súmula vinculante pelo STF. E também o aparecimento da repercussão geral como requisito de admissibilidade dos recursos constitucionais. Pois é, eu queria passar agora para a doutora Inês. Doutora Inês, que diferenças a gente poderia estabelecer entre o sistema de súmulas vinculantes e o sistema de precedentes? Pois é, na realidade, a diferença eu poderia dizer, em um certo grau, que é uma diferença de intensidade. Né? As súmulas vinculantes, acho que a Conceição talvez concorde comigo, são os precedentes em grau forte, talvez em grau mais forte que possa existir, né, no Supremo Tribunal Federal. Como a Conceição observou, do ponto de vista, desde a reforma de 2004, há essa figura das súmulas vinculantes, mas o legislador de 2015 houve por bem aperfeiçoar o sistema, não é? E com isso tentar vincular de uma forma, digamos assim, mais rígida e mais amarrada os tribunais de piso, os tribunais locais, de TRFs e tribunais de justiça, aos precedentes, né? Sejam eles, estamos falando aqui tanto dos precedentes vinculativos, né? Como persuasivos. E temos aqui também, quer dizer, do ponto de vista, estamos falando das súmulas vinculantes, mas há também os recursos repetitivos no âmbito do STJ, e tudo que vem daí, quer dizer, acho que também isso nasce, de alguma forma, de uma demanda, se é que as demandas foram cada vez mais se repetindo e se multiplicando, de outra sorte também foi se observando que havia uma multiplicidade de soluções para as mesmas causas, né? E isso é um fator de insegurança jurídica. Quer dizer, o sistema ele visa dar uma racionalidade, né, nas questões de conflitos judiciais, doutora Conceição? É bem verdade que quando você tem a construção da súmula vinculante, ela parte de um sistema de jurisprudência, onde você terá vários julgamentos de formas reiteradas adotando uma mesma posição. Com isso, então, você vai fazer o enunciado e aí você tem a súmula. Nos precedentes é ao contrário. Você normalmente parte do enfrentamento de um determinado tema para dele você construir uma tese e aplicá-lo a vários casos. Né? A gente tem essa contrapartida. Agora, sistema de precedente mesmo, organizado, disciplinado, com recursos previstos como o IAC, o IRDR, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, isso nós passamos até a partir do Código de 2015. Quer dizer, um sistema que está nascendo, né, doutora Inês? Muito se tem que aprender ainda sobre esses... Muito, e nós estamos construindo, né, os próprios tribunais, tanto no âmbito local, aqui estadual, como no ponto de vista de Brasília, quer dizer, o STJ, o STF, está se construindo, comissões locais foram construídas há pouco tempo, e estamos todos aprendendo a trabalhar com isso. Acho que no âmbito do Ministério Público nós estamos ainda engatinhando, né, e tentando ainda construir algum tipo de trabalho que possa favorecer de alguma forma a nossa participação, que como Conceição apontou, é muito importante na medida em que somos fiscais da ordem jurídica, e como tanto participar disso, dessa construção. Doutora Conceição, eu queria assim, como nosso programa é visto por profissionais da área, por membros do Ministério Público do Brasil inteiro, né, Poder Judiciário, serventuário, o cidadão principalmente, né, o que isso transforma, ou como isso, o sistema de precedente atua sobre o juiz de primeiro grau? O sistema de precedente, ele chega até o juiz de primeiro grau? Olha só, essa sua pergunta foi bem interessante.
Por quê? Porque uma das maiores consequências do sistema de precedentes é que ele tem essa natureza no aspecto vinculativo, que ele vai fazer com que seja aplicado tanto por um ministro de um STF ou de um STJ, que são as Cortes Superiores de Justiça, quanto pelo juiz da primeira instância, quanto com aquele juiz que está naquela comarca lá do interior. Em se tratando da mesma questão, a solução há de ser idêntica. E aí a participação do Ministério Público, do promotor de justiça que está na comarca, é fundamental. Porque por mais paradoxo que pareça, embora o precedente seja construído no âmbito das cortes locais federais ou superiores constitucionais, mas, na verdade, a aplicação dela vai se fazer na vida prática aonde o exercício da jurisdição estiver ocorrendo. Eu quero esticar um pouco mais esse assunto, mas a gente vai ter agora que fazer um pequeno intervalo e você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. Até lá. E nós estamos de volta com o terceiro bloco do nosso MP Cidadão, hoje, excepcionalmente, aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje é o sistema de precedentes dentro do Código de Processo Civil. No bloco anterior, eu interrompi a doutora Conceição. Doutora Conceição, a senhora estava falando do impacto que tem, ou terá sobre o juiz de primeiro grau. Como é que a senhora acha que isso será visto pelo juiz de primeiro grau? Isso vai restringir um pouco a autonomia desse juiz? Esse discurso ele veio, durante algum tempo, adquirindo até uma certa força, né? Alguns magistrados se sentindo incomodados sob o argumento de que eles teriam a independência de julgar mitigada. Ao meu sentir, numa sociedade onde você tem um número avassalador de demandas, quando você consegue alcançar soluções idênticas para as casos semelhantes, você, ao revés, você ganha espaço para estudar outras questões que sejam mais complexas e, com isso, acabar prestando uma jurisdição de forma mais eficiente, com resultados mais adequados e mais rápidos no meio de tantos conflitos, né? Agora, eu gostaria só de destacar que no último dia 25 de março, nós tivemos aqui no Ministério Público a presença do ministro Mauro Luiz Campbell Marques, que é integrante do Superior Tribunal de Justiça, uma das cortes superiores onde os precedentes são construídos de acordo com o sistema infraconstitucional, a legislação federal ordinária, e tivemos uma palestra belíssima, onde Sua Excelência teve a oportunidade de declinar as dificuldades que o enfrentamento de um tema tão novo vem causando, inclusive à comunidade do Superior Tribunal de Justiça. Doutora Inês, e nas cortes superiores, como é que a questão do precedente ela deve ser tratada? A senhora acha que nas mais altas cortes esse sistema será um sistema útil, será um sistema benéfico para a sociedade? Acho que sim, assim como a doutora Conceição observou, de alguma experiência que eu tenho em tratar nas cortes superiores, com certeza absoluta. Eu acho, inclusive, que num país de dimensões continentais como é o Brasil, de diversos estados, de múltiplas realidades, a gente não pode perder de vista que nós temos um direito federal, nós temos uma Constituição única, e que o fato de que o sistema de precedentes, ele caminha junto com um Estado federativo e com duas cortes que têm sede em Brasília e que têm competência para decidir em todo o território nacional. Então, o sistema de precedentes, nesse particular, se caminhar junto com essa visão continental do nosso país, de uma certa forma, e muito beneficia uma formação de um entendimento nacional em diversos assuntos, né? Especificamente na vivência do Ministério Público, nas ações coletivas, em questões processuais civis, em questões do direito ambiental. É muito importante e eu acho muito benéfico que isso aconteça. E, como a doutora Conceição observou, e isso vai se disseminando, é uma cultura que se cria e vai se disseminando também até a partir das cortes superiores até o juiz de primeiro grau. Acho que, de uma certa forma, é uma ideia de que estamos juntos, temos realidades diferentes, mas temos coisas em comum. Então, vamos, no que é comum, decidir algo que valha para todos nós. E no que é comum, vamos, inclusive, do que eu acho que a gente pode fazer
vamos agir juntos, né? Vamos nos unir e vamos ingressar como amicus curiae no precedente do outro, vamos ingressar no processo do outro, vamos opinar, vamos dar a nossa contribuição no processo do vizinho, né? O vizinho pode ser o Amazonas, o vizinho pode ser São Paulo, o vizinho pode ser o Sul. Quer dizer, a ideia de que nós podemos ter um sistema mais integrado. É uma ideia dialógica, né? É uma ideia de que é integrativa e participativa de uma certa forma, embora dê mais trabalho, veja bem. É de uma certa forma um paradoxo, porque é algo que tem uma ideia de simplificação, entre aspas, porque nós estamos falando de unificar o direito, mas, ao mesmo tempo, permite uma participação e permite um conhecimento maior do que vem acontecendo. Mas eu vejo isso de forma muito positiva. Doutora Conceição, como é que o precedente ele pode ser arguído? Olha, deixa eu só ponderar uma coisa assim, da maior relevância dentro do que a doutora Inês colocou, com muita propriedade. A questão do precedente, ele é tão importante hoje dentro desse território, né, desse tamanho, dessa continentalidade do nosso território, que o sistema de precedente, ele inaugura a participação de diversas figuras dentro do processo, né? A doutora Inês falou do amicus curiae, nós implantamos também na judicialização as audiências públicas, né? Nós podemos ouvir categorias de atividades sobre determinados temas especializados, isso em razão da força vinculativa que eles adquirem como veículos de transformação e de solução de conflitos. Né? Eu ousaria até dizer que ele faz uma democratização na judicialização dos conflitos, porque ele leva a sociedade a ser ouvida, às vezes, numa questão que nasceu entre duas partes bem definidas, mas que, ao final, para ela ser solucionada em nível de precedente, ela reclama e recolhe a atuação de vários agentes. Doutora Inês, quem é que pode declarar a precedência, vamos dizer assim? Os tribunais estaduais podem criar um sistema de precedente? Todos os tribunais estaduais e os tribunais regionais federais criam precedentes e têm, né, seus sistemas de precedentes, IRD6 e IACs, né? Todos os tribunais têm. Isso é algo que funciona nos sistemas regionais e também no sistema nacional, né? Daí aquela visão que vários estados podem criar posições, né? E isso lá na frente pode ainda contribuir para a criação de um senso comum. Na verdade, você tem as cortes locais criando os precedentes com validade vinculativa no seu espaço territorial, político geográfico territorial, e as cortes superiores constitucionais no âmbito nacional. Né? Então, eventualmente, uma questão que tenha sido decidida aqui no âmbito de um precedente no Estado do Rio de Janeiro pelo nosso Tribunal de Justiça, dependendo da sua relevância, o próprio Ministério Público pode levá-lo ao STF, ao STJ, dependendo da natureza da questão, se constitucional ou infraconstitucional, para que aquilo alcance o âmbito nacional todo. Olha, o programa está muito bacana, está muito interessante, é um tema novo. Espero que esse tema tenha sido muito útil, inclusive para você que milita na área do direito, né? Mas, infelizmente, nosso programa fica por aqui. Eu agradeço muito a presença hoje da doutora Maria da Conceição Lopes e da doutora Inês Andreiolo, elas que são procuradoras de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. E se você quiser fazer suas críticas e sugestões, o nosso endereço eletrônico é esse que está aparecendo aí na base do seu monitor. Lembrando que esse é o primeiro programa de uma série de 2 programas que nós estamos fazendo sobre esse assunto, que é um assunto que merece mais discussão, mais debate e mais luz. Eu fico por aqui, um grande abraço e até lá.